poderes, muitas vezes divergentes, que obrigam à negociação e compromisso. E, portanto, para nós chegarmos numa organização, numa escola, a um acordo sobre qual a qualidade que vamos avaliar, só o podemos fazer se entendermos que há diferentes pontos de vista sobre o que é qualidade e que devemos encetar para atingir esse objetivo de uma construção coletiva de uma referencial de qualidade, encetar um processo de negociação, um processo de participação, um processo de discussão. Não pode haver uma definição ex ante, definida por uma entidade superior, técnica ou política, do que é qualidade. A qualidade é a construção do referencial de qualidade, é um processo social que só os próprios atores envolvidos na avaliação da qualidade é que podem contribuir para a sua definição. E nesse sentido, portanto, a qualidade não pode ser definida a priori igual para todos. Por outro lado, na educação, a aplicação da qualidade de maneira acrítica, como nós vimos assistindo, através de normas e modelos de controle da qualidade que são importados, portanto, dos vários ISO existentes, adotados no setor industrial ou de serviços, insere-se, como vimos, uma lógica gerencialista e de mercado que não tem em conta a especificidade das organizações educativas e a natureza do serviço. Está dito e dito, e isso não é preciso dizer uma vez mais. A utilização destas normas, qualidade, e a obsessão pelo seu controle podem, por isso, constituir, e é esse o grande problema e o grande perigo, podem constituir uma forma de reduzir a heterogeneidade dos alunos, a multifuncionalidade das escolas e a equidade do serviço público de educação nacional. O grande problema das normas de qualidade definidas a priori, transplantadas das normas de qualidade das empresas, é que, obviamente, a definição de uma só norma de qualidade vai pôr em causa a heterogeneidade que é intrínseca ao serviço público de educação e vai pôr em causa a equidade, que é um dos valores que legitima a existência da escola pública. A avaliação da qualidade tem muitas vezes uma função meramente prescritiva, baseada no controle dos processos de resultados e também às vezes uma função simbólica, enquanto ritual de eficiência, de imagem e de responsabilidade dos governos ou das gestões que se promovem. Ao passo que a avaliação nem deve ter esta função prescritiva, nem esta função simbólica, mas sim uma função descritiva, com o fim de promover a informação e a participação dos diferentes atores, internos e externos, e contribuir deste modo para o seu desenvolvimento nacional. A avaliação da qualidade deve ser feita com uma intenção de descrever um processo coletivamente para poder depois contribuir para o desenvolvimento das organizações. Do outro lado, portanto, isto é claramente uma avaliação de tipo gerencialista, a avaliação de qualidade total, e é isso que, enfim, nós assistimos na maior parte dos países nos defensores desta ideia da avaliação de qualidade. No outro lado, podemos contrapor a este tipo de avaliação gerencialista uma avaliação que chamaríamos de avaliação burocrática, e que neste caso é aquilo que acontece em muitos sítios, a avaliação, a autoavaliação das escolas, que é o quadro onde se avalia, no quadro da autoavaliação das escolas, os professores e os estudantes e a organização do serviço. E esta ideia de que, para além de avaliações externas que possam existir, o processo de avaliação só tem sentido se for um processo de autoavaliação coletivamente construído, quer para a avaliação dos professores, quer para a avaliação dos estudantes, quer para a avaliação das próprias escolas. A autoavaliação deve ser vista como um pretexto, em primeiro lugar, isto é, um pretexto para o trabalho em equipa, um pretexto para a identificação das pessoas com a sua instituição, um pretexto para a afirmação da voz individual e coletiva das pessoas, um pretexto para ser ouvido, um pretexto para o reconhecimento. Portanto, uma das grandes importâncias da autoavaliação, independentemente dos resultados que ela der, é que o processo coletivo de autoavaliação é um pretexto para o reforço de uma comunidade de aprendizagem. E a autoavaliação, só por si e só por esta característica do pretexto, justifica-se plenamente como um contributo importante para o reforço da dimensão comunitária da escola. Mas a avaliação, a autoavaliação,
além do pretexto, é também um texto, isto é, ela permite a construção de referentes comuns entre os membros internos da escola, confrontados com os constrangimentos externos, e esses não podem ser esquecidos. É um texto da análise crítica dos processos pedagógicos da gestão, é um texto com propostas de melhoria e, portanto, para além do aspecto importante que a autoavaliação tem do ponto de vista relacional, ela produz documentos, quer dos referenciais, quer dos métodos, que são extremamente importantes. E a autoavaliação das escolas é também um contexto, além de ser um pretexto, é um contexto. Um contexto para a formação individual, para a formação coletiva, para a formação organizacional, para a operacionalização de projetos, para a justificação de propostas de melhoria, etc. E, portanto, é no contexto da autoavaliação que tudo pode ser feito e que tudo deve ser feito, porque é isso que reforça o cimento da organização. Algumas notas muito rápidas sobre este processo de autoavaliação das escolas, no qual deve ser feita a avaliação do desempenho dos professores. Uma primeira nota, esta ideia importante, a autoavaliação tem efeito simbólico, não é de suma importância, e portanto é um ritual importante. Uma segunda nota, que é em todas as modalidades de avaliação, é preciso ter em conta aquilo que os economistas chamam os custos de transação, que resultam de processos longos, burocráticos e complexos que são postos em prática, com consequências evidentes na intensificação do trabalho docente, e portanto nesse quadro é preciso encontrar um equilíbrio. Os professores transformaram-se em profissionais de prestação de contas, os professores não ensinam, prestam contas. A entidade que governa a administração não está muito preocupada com o trabalho pedagógico, está preocupada com o processo em que os professores são chamados a prestar contas e a ser a responsabilidade para aquilo que fazem, para a dimensão pedagógica, para o segundo controle, e portanto é preciso que nos casos da autoavaliação das escolas haja um equilíbrio em relação a esta pressão sobre a prestação de contas que intensifica extraordinariamente o trabalho docente. A ideia é que a autoavaliação não pode ignorar, isso já foi aqui falado, os efeitos de vizinhança, isto é, o que obriga a ter em conta o contexto local, ao nível dos referentes e dos participantes, isto é, não se pode avaliar uma escola da periferia da mesma maneira que se avalia uma escola docente, não se pode avaliar uma escola de um bairro de classe alta a uma escola de um bairro popular, e é evidente que a autoavaliação da escola permite ter em conta este processo dos contextos e introduzir formas de construção dos referentes e de construção dos processos de avaliação que sejam adequados às características da escola e dos territórios onde elas atuam. A ideia, finalmente, é ainda que a autoavaliação não muda apenas aquilo que fazemos, mas que diz Stephen Wall, aquilo que somos. Stephen Wall diz que eu posso ter reformas e a avaliação também. A avaliação muda não só aquilo que fazemos, mas ao mudar aquilo que fazemos, muda a natureza das coisas e a natureza daquilo que somos. A ideia ainda que a avaliação identifica problemas, mas não permite encontrar só por si as soluções, por isso é preciso alargar o seu conceito muito centrado na sua função de diagnóstico e falar de autoavaliação deliberativa virada para a ação. Este é um aspecto extremamente importante. A autoavaliação não se fica prisioneira do diagnóstico. A autoavaliação faz para intervir, para agir, e nesse sentido é que se faz sentido falar na autoavaliação deliberativa, isto é, virada para a ação. E uma nota ainda sobre a autoavaliação, que permite, enquanto entendida como um processo participativo e democrático, criar na escola uma esfera pública de deliberação informada para professores e comunidade em geral. Esta ideia é importante, que a autoavaliação democrática, feita nestes termos, permite qualificar quer os atores internos, quer os atores externos, e permite, no fundo, esta esfera pública de deliberação informada que fala Helena Simons, que, no fundo, é o discurso e a retórica que nos Estados de que temos vindo a falar legitima a avaliação. Obrigado.